Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo. Hoje eu estou aqui com o Sérgio Gato. A gente está aqui no Clube Espéria e aí a gente veio bater um papo, entrevistar ele contar um pouco da trajetória dele, da história dele e com isso poder ajudar o máximo de pessoas. Uma apresentação sua breve, né? Em relação a tudo o que aconteceu contigo, a cadeira de rodas lhe trouxe, né, uma nova vivência, uma nova experiência e como abriu sua mente, né, em relação a tudo. Bom, eu sou o Sérgio Gato, sou técnico de tênis aqui do Espéria. Eu com 23 anos tomei um tiro, fiquei cadeirante. Depois, na época eu já jogava tênis e já dava aula de tênis num clube que chama Sumaré Esportes aqui em São Paulo. 3 anos depois da minha lesão eu voltei a jogar tênis, saí na cadeira de rodas. Viajei o mundo jogando tênis com cadeira de rodas, representei o Brasil em 4 mundiais. Eu fui diretor da Confederação Brasileira de Tênis, cuidando do tênis em cadeira de rodas. Fui vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro entre 2005 e 2009. Depois trabalhei 6 anos no governo de São Paulo, cuidando do paradesporto, ligado muito à educação. Então, posso dizer que hoje, se nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, todas as crianças, inclusive as crianças com deficiências, têm direito de participar dos Jogos Escolares aqui no Estado de São Paulo. Isso tem um pouquinho da minha mão ali. Desde 2011, todas as crianças em São Paulo podem participar dos Jogos Escolares, com ou sem deficiência. Depois voltei para o comitê e agora a gente está aqui no Clube Espéria com um projeto de tênis em cadeira de rodas. Depois a gente conta mais sobre isso. No começo, como foi essa aceitação para você? Como, né, a gente sabe que é diferente, né, você nascer com uma deficiência e adquirir no decorrer da vida, né? Como que foi para você encarar tudo isso? Eu falo que a vida é muito louca, né? Num piscar de olhos as coisas mudam. Então, tipo, eu tava bem e de repente eu não andava mais. Eu acho que eu posso dizer que para mim o processo foi muito tranquilo, né? Desde a hora que aconteceu, eu era professor de tênis. Quem me socorreu era também um professor de tênis que estava na casa de um amigo meu, de um vizinho. O médico que me operou era amigo de infância do professor que dava aula da quadra do lado da minha e amigo de infância do meu dentista. Então foi tudo muito pessoas conhecidas. Eu tinha 2 enfermeiros, um namorava uma menina da minha rua, o outro morava na rua de trás da minha casa. Então todo esse processo hospitalar foi muito tranquilo. E depois, quando eu volto para casa, eu falo que tem 2 situações. Uma, meus pais, né? Que para pai e mãe a gente vai ser criança a vida inteira, que se deixar eles vão te dar tudo na mão, vão estar sempre com muito cuidado com você. E os meus irmãos e os meus amigos que chegaram para mim e falaram: amigo, aconteceu, não tem volta, bola para frente, vamos, né? Levanta a cabeça que a vida continua. E eu acho que é isso mesmo, né? Tem tanta coisa boa na vida, tanta coisa para viver, que era bola para frente. E aí dali, em um mês eu estava com um computador montado em casa, onde meu tio, meu primo mandava trabalho para mim, para poder trabalhar e a cabeça tá trabalhando, funcionando. Óbvio que a gente tem ali, eu diria que o meu processo, 1 ano e meio, 2, para a questão de adaptação, né? Nesse meio tempo eu estava fazendo fisioterapia na DMR, que hoje é Luci Montoro. Então, e lá a gente tinha um basquete que ajudava muito. A fisioterapia com o esporte foi um processo que ajudou muito nessa retomada para a vida, né? O basquete, principalmente porque você tinha ali vários amigos que tinham acontecido alguma coisa, eles estavam ali com deficiência, com tempos diferentes. Eu tinha um gestal que fazia 8 anos que estava na cadeira e eu olhava aquilo 8 anos. Eu não vou ficar 8 anos na cadeira. E hoje já se passaram 31 anos. Então, passa tudo muito rápido, mas as trocas de informação, que cada um aprendia, acabava passando para o outro, isso tudo ajudou muito fácil. E o esporte, de alguma maneira, te reabilita de uma maneira gostosa. Você faz exercício sem perceber que está fazendo exercício, você quando vê está socializando com as pessoas de novo. Eu 3 anos depois na lesão eu voltei a jogar tênis na cadeira de rodas. Viajei o mundo jogando tênis na cadeira de rodas, joguei 4 mundiais pelo Brasil. E quando você vê, cara, você está de novo, você está fazendo tudo que você fazia outra vez
Para mim foi muito sem trauma, eu falo que foi muito tranquilo esse processo. Em relação, você também comentou algo com a gente, né, em relação à acessibilidade, né, o que mudou nesses 31 anos, até mesmo a sua experiência em relação à acessibilidade fora do país, então isso é algo importante também. Eu sempre falo que tem uma coisa que me marcou muito há mais ou menos 15 anos atrás, a gente estava num torneio na Itália, e aí eu e o outro atleta, a gente resolveu dar uma passeada, e aí a gente foi de ônibus, tocando cadeira, pegar ônibus. Cara, e no ponto de ônibus estava lá o horário que o ônibus passava, e o ônibus chegou exatamente no horário que estava marcado. Aí para o ônibus abaixa, sai uma rampa automática para a calçada e a gente sobe no ônibus sem precisar de ajuda de ninguém. Isso há 15 anos atrás. Eu penso hoje aqui em São Paulo, São Paulo hoje você tem ônibus que também abaixa a suspensão, só que ainda precisa ter alguém lá para baixar a rampa para você poder subir para a plataforma descer. Para a plataforma descer. Cada calçada é de uma altura diferente aqui em São Paulo. Então, óbvio que melhorou. Se eu pensar há 31 anos atrás, eu falo que quando eu fiquei na cadeira de rodas, a Avenida Paulista estava fazendo as primeiras rampas para você subir na calçada, para você poder atravessar a Paulista de um lado para o outro, né? Então, se eu vejo hoje como as coisas são, hoje é tudo muito mais simples, né? A gente tem shopping, eu consigo ir no cinema, eu consigo ir no teatro, eu consigo ir em restaurantes, eu tenho normalmente vaga de deficiente, que infelizmente nem todo mundo respeita, as pessoas ainda não entenderam que a parte amarela ali da vaga de deficiente, que ela é mais larga porque eu preciso abrir a porta para poder tem um espaço colocar a cadeira, sair com a cadeira, outro, né? Exatamente. E às vezes você chega na vaga, tem uma moto parada naquela vaga, ou tem um carro mesmo, um cara que nem é deficiente, ou que às vezes tem uma deficiência leve, que não precisa da cadeira de rodas e que acaba usando aquela vaga. Porque na verdade a vaga é mais larga e ela tem a parte amarela, que é exatamente para você poder abrir a porta totalmente, poder tirar a cadeira de dentro do carro e passar. Se a gente não tiver esse espaço, a gente não tem como entrar ou sair do carro. Então, falta um pouco de consciência geral, né? E falta um pouco de educação também. Então, você vai ter a galera que não entende, que é falta de conhecimento, e você tem a galera que é mal educada mesmo, que para e não está nem aí, infelizmente. Isso colocar no lugar do outro. Exatamente, também um pouco, sempre né? falta, né? Isso, eu sempre falo que a pior parte do corpo humano é o umbigo, né? Porque as pessoas se preocupam tanto com o próprio umbigo que esquece do outro, né? Se as pessoas se preocupassem mais com os outros, com certeza a gente teria uma sociedade muito mais tranquila. E falando também um pouco, algo que eu acho muito importante sobre a bolha, né? A bolha que a mãe, principalmente depois que sofre, né, uma lesão, aquela proteção, né? Que em determinados momentos é exagerado e acaba não percebendo que está atrapalhando em vez de estar ajudando, né? Eu acho que a gente tem que pensar de algumas maneiras isso, né? Como eu disse antes, para pai e mãe, a gente vai ser sempre criança. Eu acho que o cara que fica deficiente, ele também precisa ter a consciência de que a vida continua e que ele precisa ter autonomia para que isso aconteça, para que ele possa tocar a vida de uma maneira mais fácil. Quando a criança nasce com deficiência, eu acho que é uma questão pior, porque daí quando a criança nasce com deficiência, eu falo assim, é comum de pai e mãe já super proteger os filhos, né? A criança cai, o pai fica a mãe, fica toda preocupada, e isso com uma criança com deficiência, essa bolha é maior ainda, a proteção é muito maior. E é fundamental para essa criança vivenciar a vida, né? Vivenciar tudo, porque você tem um filho que é para a vida, você não cria o filho para você. Sim. Você cria um filho para a vida, para ele poder crescer e ter a sua família, poder ter a sua própria vida, fazer as suas próprias coisas. Então, quando os pais percebem que... Porque é difícil para o pai entender isso, né? Que essa super proteção, você pega uma criança cega, se o pai não deixar ele fazer as coisas, dificilmente ele vai conseguir ir para a rua depois. E isso para qualquer deficiência acontece isso. Por isso que eu gosto muito do esporte. Eu falo que quando você consegue ter uma criança indo para o esporte cedo, é mais fácil da criança e para os pais perceberem que ele tem capacidade de fazer as coisas, né? E aí fica mais fácil para o pai e para a mãe
soltar a corda, deixar ele viver, ele poder ir mais para a vida, assim. Então, o esporte ajuda muito nisso. Nessa autonomia, né? Essa autonomia. A gente também queria saber um pouquinho aqui em relação ao projeto, né, aqui no Clube Espéria, como começou essa parte, como que você conseguiu essa parceria com eles, se qualquer pessoa, independente se interfere alguma coisa em relação à lesão dela, jogar tênis ou não, quais são os obstáculos, caso alguém queira vir aqui e participar, se inscrever, até mesmo para a gente poder divulgar e que muitas pessoas não têm acesso, né, a essa informação. Tá. Bom, o projeto no Espéria começou há 5 anos atrás. Ele começou como um projeto social. Na época ele era uma parceria da Atitude Paradesportiva com o clube. Então todo mundo era voluntário. Mas depois, com a entrada da CBC, Comitê Brasileiro de Clubes, ele acabou passando a ser um projeto exclusivo do Clube Espéria. Tanto eu como o Guilherme, que é outro técnico, nós somos contratados do clube. Nós recebemos para dar aula aqui no clube. Para quem participa, para os atletas, é totalmente gratuito. A gente dá treino de segunda, quarta e sexta aqui, no projeto das 14h30 até as 20h30. E é um projeto aberto, na verdade. A pessoa que tiver interesse tem que entrar em contato ou comigo ou com o clube para a gente marcar uma aula teste e vir conhecer. Precisa ser deficiência física, né? Porque o tênis de cadeira de rodas ele é feito para deficiência física. Ou é lesado medular. Amputados também? Amputados. Pessoa, às vezes até deficiência mínima. Um cara que tem uma perna mais curta do que a outra, ele pode jogar o tênis na cadeira de rodas. É difícil para quem for amputado de braço, né? Porque daí ele depende do braço para tocar a cadeira. Às vezes mielo, conforme a lesão, ok. Ele não é feito para criança com deficiência intelectual. Como o projeto nosso é tênis em cadeira de rodas, ele é direcionado para a questão da deficiência física. Bom, e a gente também queria saber um pouco também em relação... O que você pensa em relação à palavra equilíbrio? O que significa para você essa palavra quando... Equilíbrio é uma palavra muito ampla, né? Mas para tudo na vida a gente precisa ter equilíbrio. Na verdade, qualquer coisa que você for radical significa que você não tem equilíbrio. Então, a gente precisa ter, para tudo precisa ter equilíbrio, né? Para o meu trabalho, para o meu estudo, para o meu relacionamento dia a dia, desde o meu equilíbrio na cadeira de rodas, como física, questão física de ter equilíbrio para poder estar sentado na cadeira, como equilíbrio na maneira de falar, na maneira de pensar, na maneira de entender as pessoas que pensam diferente de mim. Se eu tiver equilíbrio, se eu tiver bom senso, eu consigo as coisas fluem melhor. Então, acho que tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Equilíbrio é uma palavra muito importante em tudo, desde que quando você nasce até quando você vai morrer. As pessoas que são equilibradas, elas com certeza têm mais sucesso na vida. Então, acho que equilíbrio é fundamental para todo um ser humano. Tem alguma mensagem, algo que você queira deixar, assim, principalmente para pessoas que estão passando por um momento difícil, delicado, né? Cara, eu posso dizer o seguinte, acho que a vida é muito boa, ela é louca, mudanças acontecem, é bom entender que as pessoas são diferentes e que é independente de a pessoa ficar cadeirante, a vida continua, cara. Eu costumo dizer que eu faço mais coisas para mim hoje e para os outros depois que eu fiquei na cadeira de rodas do que antes. Então é óbvio que eu não sei como seria a vida se eu não tivesse ficado na cadeira de rodas. Mas a vida é muito boa, a vida para mim sempre foi muito boa. Então eu acho que é um processo, quando acontece um acidente, você passa coisa, mas não é só deficiência, né? Toda pessoa tem algum problema na vida, alguma coisa acontece e que as coisas se resolvem. O tempo resolve tudo, se você tiver equilíbrio, correto, bom senso, tudo flui e a vida, cara, a vida é maravilhosa. Acho que viver é uma dádiva de Deus que a gente tem que aproveitar muito ela todos os dias. Acho que é isso.
Legal, bacana. A gente quer agradecer aqui ao Clube Espéria, ao Sérgio. A gente está podendo trocar essa ideia, conversar com ele, essa troca de experiência. Então, poder ajudar o máximo de pessoas e com isso, bola para frente. Obrigado pela atenção e muito grato a todos.